Ô Hugo, eu primeiro quero dizer uma coisa, que durante a pandemia, quando você assume, você concede uma entrevista. O Vila de portas fechadas, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em meio à pandemia, e eu lembro da sua preocupação, né, de pegar um Vila de portas fechadas, que o Vila reforçava aquela questão, né, que o Vila dependia muito da sua bilheteria. Ainda há pouco, né, a gente ouviu muita coisa assim, a história não paga o dia a dia. Mas sua ficha caiu, Hugo. Sua ficha caiu. O tamanho da unidade que você conseguiu criar dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga. Por que eu tô falando isso? Talvez esse muro que você tá aí hoje, eu tenha acompanhado reuniões até 2:30 da manhã, até 3 horas da manhã, e com muita confusão e longe de unidade. E o que a gente vê hoje é muita unidade. Você já parou para pensar o tamanho da unidade que você conseguiu construir à frente do Vila, Hugo Bravo? Boa noite, Juliano. Prazer falar contigo. Até esse muro aqui, graças a Deus, nós que construímos. Porque eu tinha sempre em mente que o dia que a gente passasse dentro do Vila, nós tínhamos que levantar a parede. O povo acha que estrutura não é importante, que estrutura não faz a diferença. Pelo contrário, a casa você constrói ela através dos seus pilares. Ela precisa estar bem edificada numa estrutura sólida. E foi isso que nós buscamos em todo momento. Fizemos um trabalho muito aberto, por mais que possa não parecer, mas sempre muito receptivo a todo e qualquer vertente do clube. Sempre olhando no olho, sempre explicando os porquês daquelas decisões, por mais que a gente erre. E eu acho que nossa diretoria foi uma diretoria que, se ela não trabalhou mais do que as outras, ela não trabalhou menos do que ninguém. Se ela não foi a que mais colocou sentimento ali dentro, não teve nenhuma que teve mais. Então isso é o que nos marcou. E eu tenho vamos dizer assim, um lema assim que o trabalho, fazer as coisas com senso de justiça, ela conquista, né, as pessoas. Eu acho que a gente conquistou o nosso espaço, e aí eu falo a nossa diretoria, justamente por buscar um trabalho justo, honesto, correto e com muito amor ao clube. E quando você tem isso, você não tem situação, você não tem oposição, você tem o que é certo e o que é errado, e você caminhando pelo caminho do correto, as pessoas que querem o bem do clube vão enxergar isso. Tem várias pessoas hoje que em 2019 se colocaram até de um lado de oposição a nós, que hoje faz contato, muda o estatuto para continuar um pouco mais, e não é o caso. Mas a gente vê assim que Deus nos abençoou demais aí nessa trajetória, nos possibilitando chegar nesse momento com essa unidade que você disse. Hugo Jorge Bravo, João Batista, Wesley Souza e Iago Vinícius. Quem pergunta primeiro, hein? Primeiro, boa noite pro Hugo. Ô Hugo, quando o seu grupo, né, o grupo de vocês assumiram o Vila, a dificuldade financeira era tremenda, né? O Vila, vocês administrativamente, vocês praticamente arrumaram o gramado do Onésio Brasileiro Alvarenga, construíram aí a concentração da base, refeitório, pavimentaram aí o estacionamento, arrumaram o CT do profissional, deixando um brinco. Hoje o Vila tem um CT, um centro de treinamentos, e sanearam praticamente todas as dívidas. Sanearam não, mas deixaram as dívidas bem equalizadas em relação àquilo que vocês pegaram há 5 anos atrás. E neste momento, né, o Leandro Bittar assume o Conselho Deliberativo e você dando continuidade junto com o Fábio Brasil. O quanto isso é importante, Hugo, nesse momento do Vila, essa continuidade da gestão que você encabeçou aí durante 5 anos. Boa noite. Primeiro, boa noite, Joãozão. Dizer que não tem um palmo de chão aqui dentro do Vila que a gente não mexeu nele. Nada, absolutamente nada. Administrativamente, aqui nós fizemos uma reforma administrativa, tanto estrutural quanto administrativamente falando. Refeitório, vestiário, sala de arbitragem,
loja lá em cima, bares, arquibancada aqui, a gente fez os ajustes. Não teve, eu acho, não teve nem um palmo aqui dentro do Vila que a gente não mexeu. Tudo em busca da cabeça de burro, que estava enterrada. Nós achamos ela, entendeu? Já depois de 19 anos a gente conquistou esse título goiano. E se Deus permitir, a gente continuar nesse trabalho, igual você disse aí, porque o grande objetivo é que a gente continue na mesma linha de ação, uma linha de buscar o respeito à imagem do clube, fortalecimento das categorias de base. Conseguimos aí no nosso período o certificado de clube formador. Hoje nós temos uma estrutura de recebermos ali no CT 55 atletas em condições excepcionais, que não fica à mercê de quase nenhum clube do país. Buscar esse equilíbrio, por mais que seja difícil. Nós passamos só pelas avalanches, né? No momento que nós estamos aqui, o Juliano lembrou bem, pegamos a pandemia, aí depois nós pegamos o efeito da liga, né? Esse enxame, esse derrame de dinheiro que inflacionou demais o mercado, e agora nós estamos passando pelo processo das SAFs, né? Várias SAFs aí aventureiras, várias SAFs castelos de areia que vão se esborrachar em breve, mas que inflacionam o mercado e a gente não consegue acompanhar na mesma velocidade. Então vamos dizer, temos que respeitar o processo eleitoral democrático. É possível ainda ter outra chapa a ser inscrita, e nós, caso a gente venha a perder a eleição, nós vamos saber entender de forma bem tranquila o processo, mas a continuidade é uma continuidade que a gente entende saudável, que vai ser saudável para o clube. Então é nesse espírito que o Leandro Bittar foi o nosso, quando eu falo nosso, não propriamente meu, do nosso grupo, o líder na questão do conselho, e fechamos essa chapa na diretoria executiva, tendo como líder o Fábio Brasil. E aí, Wesley Souza, Hugo Bravo, Iago Vinícius, conosco. Hugo, boa noite. Obrigado aí por atender aqui, né, o Boleiragem. Te conheci em 2013 e hoje vejo você um cara já muito completo, né? Passou aí por muitas situações. Hoje eu vejo que você consegue colocar o que você pensa, né, no futebol. Primeira coisa, honestidade. Futebol é difícil essa palavra, difícil demais, você sabe disso. E quando você tem honestidade, o jogador olha no seu olho e tem vontade de vir pro Vila. E tem vontade de jogar no Vila. Então eu penso que isso aí é um trabalho que você plantou lá atrás e hoje você está colhendo. Parabenizar por isso. Pressão, cobrança existe. A primeira pressão e a primeira cobrança, o bicampeonato goiano. Como é que tá esse trabalho pro bicampeonato goiano? Wesley, boa noite, né? Satisfação estar falando contigo. Já falei mais de uma vez, volto a repetir. Quando a gente tem que ser grato a Deus, grato às pessoas, né? E 2013 você tava passando a padaria comprando pão francês para trazer, porque tava faltando aqui no café da manhã. Então, Deus foi muito bom conosco, porque não deixou que nesses últimos 6 anos nenhum dia a gente passasse por essa situação. Sempre proveu a nossa cozinha, sempre proveu as nossas concentrações e foi muito bondoso conosco. A gente sabe que da grandeza do clube, sabe que o torcedor nunca vai estar satisfeito com o que tem, nunca está contente. Isso é normal, acho que não vai ser só no Vila, vai ser em qualquer outro lugar. E cumpre a nós trabalharmos para a gente buscar esse objetivo, né? Que é esse bicampeonato goiano. Por mais que você fale que a gente consegue colocar em prática o que a gente pensa, infelizmente a gente não consegue colocar da forma como a gente gostaria, justamente
por não contar com poderio financeiro, principalmente dos nossos rivais aqui, que a gente tivesse pelo menos 50%, 60%, 70% do que esses caras têm. Pelo menos hoje, né? A gente tem um trabalho para que num futuro, talvez não tão distante, a gente consiga reequilibrar melhor essa situação. Mas a gente sabe que onde que o Vila entra em campo, o torcedor quer saber só da vitória, e é isso também que a gente busca. E aí, Iago, tem pergunta pro presidente Hugo Bravo, agora responsável pelo departamento de futebol do clube ano que vem. Tem sim. Primeiramente, boa noite, Hugo, seja bem-vindo ao Boleiragem, né? Já tá convidado aqui, vamos reforçar esse convite aí, né, para vir ao Boleiragem, como estava prometido, né? Já não mais à frente da presidência do clube, agora já pode vir aqui falar com a gente, mas a minha pergunta hoje é bem tranquila, não vou pegar no pé dele não, vou falar o seguinte... Pegar, meu amigo, pode ficar à vontade. Não, mas agora vamos pro lado sério mesmo. Primeiramente, parabenizar, né, pela essa reestruturação financeira, administrativa que você fez no Vila. É muito interessante ver você falando aí que em 2013 tinha que comprar o pãozinho lá para ter para os jogadores, e hoje o Vila vive uma situação muito diferente, né? Anos-luz do que você pegou, né? Reestruturou tudo. E a minha pergunta fica alguma coisa assim que o Jorge vai falar assim, essa eu não consegui cumprir, alguma coisa que você deixa assim, ficou faltando um ponto, né? Fez tudo perfeito, reestruturou, veio o título depois de 20 anos, conseguiu aí 2 anos brigando aí na parte de cima, nunca mais lutou contra o rebaixamento. Ficou faltando alguma coisa, Hugo? Ficou, né? O acesso à Série A. Então isso aí até hoje nós temos pesadelo com isso aí. Essa aí nós... Essa questão da Série A, acho que ficou, mas a convicção que nós temos é que nós deixamos o clube pavimentado para isso. Não sei quando vai ser, como vai ser, mas o clube está pronto estruturalmente para estar lá, né? Ô Hugo, eu tô aqui como voz única, querendo ver o futebol goiano forte, na Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás está dentro do G4 da competição. Vem cá, se fosse o Vila na mesma condição, disputando aí Série A e Campeonato Brasileiro, né? Você acha que o Goiás facilitaria, né? Colocaria o que tem de melhor em campo? Como é que você vê essa última rodada de Série B e Campeonato Brasileiro? Você também vai torcer para ter o Goiás na primeira divisão? Lembrando que você tem uma boa relação com o Paulo Rogério Pinheiro, presidente da equipe do Goiás, né? Tô sabendo também que você trocou uma ideia no Passo com o Adson Batista, Romário Policarpo, que disse isso aqui no estúdio da Bandeirantes Goiânia. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu sei que você tá procurando o Romário aí perto, mas vem cá, como é que você imagina o Goiás vai ser o nosso representante goiano, se depender do Hugo Jorge Bravo ano que vem? Olha, vou ser bem sincero contigo, eu tenho maior respeito aí por todos os torcedores do Goiás. Tenho grandes amigos, pessoas assim da minha convivência, mas para mim o Campeonato Brasileiro acaba na quarta-feira e eu não quero nem saber do que vai acontecer depois de quarta-feira. Então, para mim, vamos dizer, pouco vai me interessar quem vai estar na Série A, cabe só aqui trabalharmos aqui para a gente, caso a nossa chapa seja eleita, fazer o melhor para o Vila. O Hugo é sincero, né? Aí foi muito bem, Hugo, como sempre. Ô Hugo, o que aconteceu com o Igor Henrique? Não houve interesse do Vila ou houve interesse do Vila e ele preferiu ir pro Atlético? O que aconteceu de fato? Olha, se ele foi pro Atlético eu não sei, mas é um atleta que tem a nossa gratidão, nosso carinho aqui dentro, né? Assim como outros que estão deixando também o clube, deixaram aqui uma contribuição valorosa, foi campeão aqui pelo clube, foi decisivo na final do Campeonato Goiano. Eu carinho muito grande por ele, pela família dele, então esposa espetacular. Às vezes as pessoas elas vê só a figura do atleta, mas o quanto a esposa dele foi importante junto das outras esposas, principalmente nessa reta final do Campeonato Goiano.
quando a gente conquista aquele título, primeiro uma bênção de Deus, não foram só os atletas, foram também as famílias envolvidas. Houve um grande engajamento durante a semana, e a esposa dele também foi uma grande líder desse movimento naquele momento. Então tem um carinho muito grande por ele, pela esposa dele, mas ele pleiteou um aumento. A gente, vamos dizer, apesar da gente não ter a legitimidade, mas a urgência que a situação demandava, nós condicionamos esse aumento a uma participação num percentual número de jogos durante o mês. Ele não concordou, isso faz parte de qualquer princípio de negociação, e preferiu seguir o caminho em outro viés, que eu não sei qual é. Ô Hugo, só para terminar de minha parte, e o Dodô permanece no Vila para a próxima temporada? A situação do Dodô é indefinida ainda, como eu disse, a gente tem tratado simplesmente as questões mais emergenciais. O Dodô é um atleta emprestado, tem uma opção de compra que certamente o Vila não vai conseguir exercê-la, então a permanência dele depende de um cenário de renegociação com o clube que detém os direitos federativos dele. Então não é uma situação que vai ser resolvida de forma tão simples. Ô Hugo, você falou que tem questões emergenciais, que você já tem, ficado bem atento com relação a essa questão no mercado. O Vila já termina o campeonato na quarta-feira, mas já encaminhou alguns reforços visando 2026? Olha, nós temos, como eu disse, algumas questões emergenciais que a gente, independente da situação, nós buscamos o bem do clube. Nós temos um acerto aí de um pré-contrato aí com o Rian. Esse aí a gente já tinha feito bem antes de terminar a Série D. Quando ele começou a se destacar ali, a gente já acertou com ele um pré-contrato. Temos também um pré-contrato assinado aí com o Marco Antônio, que estava no Náutico aí. E essas são as questões que nós temos até o momento. Tem uma renovação com o Formiga, e é isso. Ô Hugo, amanhã nós teremos o conselho técnico, lá na Federação Goiana de Futebol, para darmos aí o pontapé inicial para o campeonato 2026. O Vila vai apresentar alguma proposta? Você é favorável para o campeonato começar dia 7, dia 11? O que você espera do campeonato goiano, Hugão? A minha posição é de que o campeonato comece no dia 11. No dia 11, que se ajuste quanto a isso. Nós temos algumas ideias, mas de acordo com que a quantidade de datas que a Federação Goiana vai disponibilizar. Acho inclusive que deveria ser analisado 2 cenários, inclusive, em caso de acesso ou não do nosso adversário local, porque isso aí ele poderia repercutir diretamente na questão do campeonato. Muito bem, dá para perceber que o Hugo vai ter a mesma característica que teve como presidente, também como diretor de futebol, tá vendo? Bem claro, direto, pontuando, o que vai chegar, o que vai vir. A gente vai ter algum nome de expressão que pode chegar, nessa linha de reforços para 2026, que vem do futebol de São Paulo. Você tá de olho? Posso acrescentar um detalhe? Claro, deve. E acrescentando isso, Hugo, o Ralf, ele permanece no Vila só para o Campeonato Goiano ou mais um ano de contrato? Cara, até hoje nós tivemos uma conversa com o Ralf. Provavelmente na quarta será o último jogo dele com a camisa do Vila. E então, quarta-feira, Hugo Bravo, o último jogo do Ralf, volante com a camisa do Vila? Isso, um atleta que nós temos uma gratidão enorme. O Ralf não é um jogador, né? O Ralf é uma marca. E eu tive uma conversa muito tranquila com ele hoje, serena. Ele é um cara, o jogador mais excepcional que eu já tive o prazer de ter convivido. Tivemos uma conversa muito serena, tranquila. Creio ainda, e ele tem essa convicção de que tem mais ainda vamos dizer assim, a caminhar como jogador.
E eu disse a ele que ele precisa muito e ele tem essa capacidade de ser um protagonista nos próximos desafios. E eu não, vamos dizer assim, e aqui nesse momento eu acho que no Vila, ele, que é muito importante para nós, acho que ficaria faltando esse protagonismo que eu acho que ele ainda deve ter e merece. Foi uma conversa dura, assim, apesar de ser muito serena, mas uma decisão difícil de você ouvir, porque você sempre falou, presidente, Hugo, você sempre falou assim, ó, cara, o Ralf fez o Vila subir de patamar. Eu queria que você falasse desses bastidores, como é que foi essa conversa, como é que foi essa tratativa, porque parece muito simples, ó, o Ralf faz o último jogo com a camisa do Vila na quarta-feira. Parece muito simples, mas não é. Foi um cara que fez o Vila subir de patamar e o senhor disse isso reiteradas vezes aqui. Sim. Talvez tenha sido aí, junto à demissão do Alain Mineiro, a saída do Alain Mineiro, as duas decisões mais difíceis que nós tomamos aqui dentro. Então, não é simples, mas é o que a gente busca de melhor para a pessoa, para o clube também. Não que ele seja um peso, pelo contrário, eu só estou querendo dizer da questão da dificuldade que é tomar essa decisão, chegar nesse momento, tratar o Ralf ali nessa situação, mas eu penso que o futebol ainda merece muito ter o Ralf ainda como protagonista e acredito que a gente não poderia atendê-lo dessa forma nos próximos anos. Hugo, você tem alguém, né, já em mente, né, alguém que você já está encaminhado para ser a grande referência? O Vila sempre busca uma referência, né, em cada posição. Você já tem buscado isso no mercado? Olha, feito um trabalho aí junto com a Alarcon, temos ali os atletas alvo, né, que a gente que o clube está em negociação. Não podemos esperar o resultado das eleições só no dia 28, né? Ainda tem aí mais 15 dias, né? Até essa eleição, e não tem coisa que não dá para parar, porque daqui 15 dias muita coisa às vezes já aconteceu. Mas tem os nomes alvos que estão na pauta de negociação, e vai depender muito, vamos dizer assim, do que a gente vai ter de aceite, né? O mercado, como eu disse, está muito inflacionado, questão da SAFs agora. Vem um pouco o resquício da Liga. O mesmo jogador que ganha, o mesmo, né? Outro não. O mesmo jogador que ganhava 30 mil reais em 2023, hoje ele quer ganhar 120, 150. E as nossas receitas não crescer nessa mesma proporção. Então a gente busca sempre o que é melhor, o que o mercado tem de melhor para nós, mas nem sempre às vezes é o que nós vamos ter condição de trazer. Então a gente espera que a gente consiga trazer grandes referências, mas a vez que a gente conseguiu chegar o mais próximo do tão sonhado acesso à Série A foi quando a gente tinha um perfil também de atletas, excelentes atletas, mas que estavam em condições adversas e que veio para cá buscando crescer, se recolocar no mercado, e nós quase tivemos vamos dizer assim, o tão sonhado acesso. Foi a vez que a gente ficou mais próximo. Então, acho que o maior reforço, o maior, vamos dizer assim, o maior craque que a gente tem que ter dentro do clube é a gente tá pagando em dia. Tá buscando ali algo equilibrado para ter dignidade, sinceridade para olhar no olho deles e também poder cobrar. Exemplo, você pega aí e fala tranquilamente, o Avaí era uma equipe que o futebol dela permitiria ele estar hoje no G4. Diga inclusive que se nós não tivéssemos sido tão incompetentes como nós fomos nesse tanto empate que nós tivemos, nós não jogamos um futebol menor do que algumas equipes que estão hoje vivos por esse acesso. Então é isso que a nossa realidade, não tem como fugir dela, apesar das cobranças serem inversamente proporcionais às nossas condições. É o que nós temos e nós temos que trabalhar para superar isso aí.